do Palmeiras. Faltou pouco, Casão, para o Fluminense ganhar do Borussia Dortmund, né? O Fluminense surpreendeu. Eu até escrevi um texto ontem e coloquei assim, o que a expectativa que todo mundo tinha sobre o jogo do Fluminense e o Borussia e qual seria a armação do time e a estratégia do Renato? Vai jogar fechado e apostar numa bola? Vai tentar a posse de bola para controlar o jogo ou vai jogar de peito aberto? Né? Foi três hipóteses que eu coloquei. O Renato jogou de peito aberto, o Fluminense foi para cima. E é claro que quem dita a tendência do jogo são os times, o comportamento dos times. O Fluminense deve ter entrado, vamos ver o que vai acontecer, e viu logo o que podia acontecer, que era vencer o Borussia. Foi melhor que o Borussia. Por que eu acho que o Fluminense fez a melhor estreia? Porque o adversário era mais difícil do que o dos outros. Então, você tem que olhar e falar assim, cara, o Fluminense jogou pra caramba. Aí você vai falar, o Borussia não é tão forte assim. Não, gente, o Borussia é forte pra caramba, é um peso pesado. Foi surpreendido pelo Fluminense? Claro que foi surpreendido. Talvez não esperasse que o Fluminense fosse ter a coragem que teve. Tem o fator de que a temporada, esse momento eles estariam de férias, tem e deve se levar em consideração. O campeonato, principalmente o alemão, ele é muito desgastante. Eles jogam um período longo no inverno, campo pesado, a musculatura fica pesada, a Champions é desgastante emocionalmente e fisicamente, Copa da Inglaterra, enfim. Os campeonatos são longos e os grandes jogadores participaram também da Liga das Nações. Então não é o pacote que os europeus chegam lá é o mesmo pacote que o campeão da Libertadores chega no final do ano para jogar o Intercontinental. Os europeus no auge e os brasileiros chegando no final da temporada. E agora é o inverso. Mas, independentemente disso, o comportamento do Fluminense foi invejável. E eu quero destacar o trabalho do Renato no seguinte sentido, na parte psicológica e motivacional. Porque a parte técnica, tática e física, ele não era um problema porque está no meio da temporada. Todos os times brasileiros estão no auge da parte física, da parte técnica e da parte tática. O problema era você colocar na cabeça dos jogadores que dava para ganhar do Borussia, que dava para dominar o jogo, que dava para comandar. E o Renato fez muito bem isso. Uhum. Danilo, qual é o seu voto na nossa enquete? E sobre o Fluminense do Renato? É isso, o Fluminense foi o menos badalado, o que menos contratou, o que menos tem dinheiro, o que menos se imaginava que pudesse fazer coisa. O técnico é o Renato, que é menos da zona 14, 3-5-2 e mais da conversa. Muitas vezes não é muito levado a sério, né? É um fanfarrão. Tá aí, ó o flusão do Renato. Pois é, eu fui pro estádio ontem, vi ali de perto o jogo e primeiro a festa do Fluminense. Queria destacar isso, que eu acho muito relevante. A torcida do Fluminense foi muito bem, neste caso com o apoio da diretoria, né? A diretoria bancou as bandeirinhas ali, que deixaram o estádio mais bonito, fizeram festa o tempo todo. Eu saí aqui de Nova York para Nova Jersey de trem, e o trem estava completamente lotado pelos torcedores muito empolgados. Destaque que o jogo é meio-dia daqui, o horário local, e eu estava indo de trem ali, era 9h30, 10 da manhã, então o pessoal tinha começado a beber 7h30 da manhã, viu, Tironi? Foi esse o relato que eu ouvi para chegar no estádio animado, e estava realmente uma torcida bastante esperançosa, gritando bastante. Eu achei bem legal a festa do Fluminense mesmo. E dentro de campo isso se refletiu. Eu acho que tem a parte que o Casão falou do motivacional, do papo do Renato Gaúcho, e tem também os caras perceberem que chegaram ali e estão jogando como se fosse em casa. Até tinha bastante gente com a camisa do Borussia, mas eu acho que tinha muito simpatizante, sabe? Gente de outras nacionalidades, não necessariamente os alemães que viajaram ali da Alemanha até aqui os Estados Unidos. Eu acho que tinha gente de todo lugar com a camisa do Borussia, porque o Borussia é uma marca mundial mesmo, né? Não chega no pé do Real Madrid, do PSG hoje em dia, mas o Borussia é conhecido mundialmente. E aí, dentro de campo eu fiquei muito bem impressionado, gostei muito, muito do jogo do Arias. O Arias apareceu em todo o meio campo, recuperando bola, distribuindo. Gostei muito da entrada do Kevin Serna também, quando ele entrou no segundo tempo. Ele manteve o gás do Fluminense nos contra-ataques, na hora de colocar o Borussia para trás.
E Thiago Silva, que no final começou a falhar um pouco mais, teve um erro ou outro de passe, mas ele ganhou praticamente todos as disputas que ele teve, e estava jogando contra o Guirassy, que é um dos atacantes artilheiros da Champions, né? Então era um desafio alto. Eu gostei muito da postura do Fluminense. Agora, faltou fazer, né? Não dá, não adianta, é mais ou menos o que eu falei com você no posse na segunda. O Palmeiras foi melhor que o Porto, especialmente no segundo tempo, mas não adianta não balançar as redes. A mesma coisa o Fluminense. O Fluminense foi melhor que o Borussia, mas não adianta não balançar as redes. Embora, neste caso, eu considere que o Borussia é ainda mais difícil do que o Porto, né? Então dá para o Fluminense comemorar o 0-0, assim, é aquela história, antes do jogo começar, dá para comemorar o 0-0, depois que o jogo foi, a gente ficou pensando, putz, dava para ter vencido, e eu tô 100% com você, viu, Tirone? Não sei, acho que o Casão talvez possa dar a visão de campo, mas aquela bola, quicando, o goleiro de costas, correndo, o Everaldo tinha que ter chutado. Pois é, ele falou que, o Everaldo se explicou depois, né, falou, não, eu pensei que o zagueiro fosse fechar o chute, fosse interceptar o chute, por isso eu tentei dar um passe, mas, né, centroavante nessa hora. Existem jogadas que o atacante fica com medo de perder o gol. E aí ele opta por tocar para o outro jogador. Isso daí é normal, acontece em Copa do Mundo, acontece com grandes jogadores. Depende do momento, o cara... Se ele parar para pensar um pouquinho, se vier uma dúvida na cabeça dele, ele fica com medo de finalizar. E atacante não pode ter medo de finalizar. Não tem aqueles que a gente fala que é fominha, né, Danilo? Né? Pô, fominha tinha que ter passado. É a mesma situação. O cara fica com medo de errar o passe e chuta. E o outro, cara a cara, às vezes fica com medo de bater no gol e perder o gol e toca. Então, são escolhas. Por isso que a gente discute muito em transmissão, assim, pô, esse jogador tá escolhendo errado. Ele fez a escolha errada. Ele tá bem no jogo pra caramba, mas na hora da escolha ele tá errando. A escolha no jogo de futebol é essa, pro atacante. A hora dele dar o passe é a hora dele chutar. O momento dele arriscar ele fazer o gol e o momento dele entender que, o cara tá melhor posicionado. Cara, não é uma coisa simples. São milésimos de segundos que o cara tem que decidir. Mas quando o cara tá confiante, ele escolhe certo. Ontem o certo era chutar. Ele poderia perder o gol. A bola podia ir para fora, o goleiro podia pegar, ela podia bater na trave, mas o certo, a escolha certa, seria ele bater no gol. Mas não dá para crucificar nem para condenar, porque está ali naquele momento num jogo desse... Tem que decidir. Então, é complicado. Né? O cara tem que estar super confiante. Né? Ou um cara, por exemplo, não vou comparar um com o outro, mas eu vou pegar o top, de área. Romário. Romário nunca teve dúvida. Sim. Ele batia no gol. Isso. Ele fez quase 1000 gols e perdeu outros tantos. Mas a escolha dele era sempre a certa em relação à confiança que ele tinha de fazer o gol, né? Aí, o texto do Casão aí que o Fluminense domina o Borussia. Então, a questão da ansiedade. Então, a questão da ansiedade é essa, aquilo que eu estava falando antes. A tendência era o Borussia ganhar o jogo ou dominar a partida. O Fluminense vai sofrer, vai tentar um contra-ataque. O cenário foi o inverso. E aí, quando muda o cenário, dá aquela ansiedade. Nós somos melhor, vamos fazer o gol logo. Vamos fazer o gol, vamos ganhar, vamos logo. Aí começa a ter pressa. E aí, a pressa num jogo de futebol, não tudo, mas num jogo de futebol, ela é diferente da rapidez. A velocidade, a rapidez e a pressa são 3 coisas completamente diferentes, principalmente dentro de um campo de futebol. E a pressa da ansiedade. E uma coisa que eu escrevi ontem, que a gente sempre fala, eu gosto muito de usar esse termo, o Borussia não viu a cor da bola, né? O Borussia não viu Não, mas ele viu, era vermelho, verde e branco. Ele viu, eram 3 cores da bola. Isso, boa. Vamos ouvir o Renato, porque ele falou na entrevista e não disse que não ficou surpreso não pela atuação do seu time. Vamos ver. Nossa torcida, tenho certeza que o torcedor que esteve aqui hoje, torcedor nosso lá no Brasil, está bastante orgulhoso da nossa estreia nessa competição. Nós somos praticamente o tempo todo melhores que o nosso adversário, como você mesmo falou, criamos as melhores situações. Talvez tenha faltado um pouquinho de calma, de tranquilidade
para finalizarmos, para que a gente pudesse sair daqui com a vitória. Mas, como disse o Soares, aqui muita gente de repente ficou surpreso com o meu time. Eu não estou surpreso não, porque ontem na coletiva eu falei para vocês que eu preparei meu time para ganhar, para jogar para dentro do adversário, para tirar os espaços do adversário, sempre com respeito. Nós respeitamos o tempo todo o nosso adversário, não damos muitas oportunidades para eles e jogamos o tempo todo. Jogamos para frente em busca do gol. Infelizmente esse gol não saiu. Mas estou bastante feliz, bastante orgulhoso com o que a minha equipe hoje produziu diante de um adversário muito poderoso. Muito bem, Danilo. Tá aí o do Renato falando, não estou surpreso. Também ele, nessa hora, ele vai ser Renato. É claro que ele vai falar, não, isso aí mesmo, estamos jogando bem, jogamos bem, eu sabia, eu preparei meu time para ganhar. E, de fato, se tem algo a se falar dos trabalhos de técnico do Renato, é que ele normalmente não é um retranqueiro que vai fechar o time para tentar jogar no contra-ataque ou não. Ele tentou ganhar e quase ganhou. Pelo contrário, né? Normalmente a defesa dos times do Renato, elas normalmente falham. Lembra o Grêmio, naquele time que fazia 60 gols e tomava 45? Era um negócio louco, né? É um time realmente que foi para cima ontem. Eu fiquei surpreso. E como o Renato, ele meio que assumiu agora um pouco mais esse personagem, né, do Renato, de eu não estou surpreso, meu time é assim mesmo, porque até então, antes, na coletiva pré-jogo, no dia a dia do Fluminense, ele estava bem mais pianinho, né? Esse é o relato de quem estava acompanhando. Ele não estava metendo aquela marra que normalmente ele mete, ele estava um pouco mais sério, assim, sabe? E agora, acho que de uma maneira justa, ele soube surfar aí. Embora, de novo, eu ressalte, né? A gente está destacando o que o Fluminense foi muito bem, porque pegou o Borussia, porque o Borussia é um time que está constantemente na fase mata-mata da Champions League, não é um europeu qualquer, mas precisava ter feito gol, precisava ter aproveitado, sabe por quê? Porque agora vai enfrentar os outros dois times da chave e vai precisar fazer saldo para tentar ficar em primeiro e tentar escapar da Inter de Milão. É verdade que a Inter de Milão ontem empatou com o Monterrey, não começou bem. O Kivu, novo técnico, disse que o time está um pouco cansado e tal. Mas o ideal seria se o Fluminense pudesse encarar ou o River Plate ou Urawa Reds, vai ver quem vem de lá do outro lado, Monterrey, e não a Inter de Milão, né? Então eu acho que o Fluminense desperdiçou a chance de concretizar esse favoritismo. Mas, na hora de analisar o desempenho, eu não tenho a menor dúvida que o Fluminense merece mesmo todos esses elogios. Embora, você falou sobre o cruzamento possível do Fluminense não é dos piores, né? Ele pode pegar a Inter de Milão, que por enquanto empatou apenas, né? É um europeu, é forte. Não, mas eu acho que os times não têm que pensar muito, não. Os times brasileiros têm que lutar para pegar primeiro lugar. Sim. Tem possibilidade de pegar primeiro lugar. Essa primeira fase, você vê que os times estão. Os times que chegaram lá com desconfiança, não só os brasileiros. O Monterrey empatou com a Inter. Né? O Botafogo ganhou só de 2-1. O único time que impôs realmente a diferença foi o Bayern de Munique. E até exagerou na dose. Né? Meteu 10-0 para falar assim, ó como nós somos diferentes de vocês. Né? O Bayern de Munique já chegou avisando, ó, nós somos diferentes, hein? Não vem com gracinha que nós vamos atropelar. Os outros não, deu jogo. Então, por exemplo, o Flamengo tem uma situação delicada, não agora, mas para as oitavas. Né? Então, precisa pegar primeiro lugar. Tem chance de pegar primeiro lugar? Precisa pegar primeiro lugar. Palmeiras tem possibilidade de pegar primeiro. O Fluminense, se vence ontem, tinha a grande possibilidade de pegar primeiro. Eu acho que a decisão do primeiro lugar nessa chave vai ser a diferença de gols contra os outros dois, caso o favoritismo prevaleça. Que o Borussia e o Fluminense ganhem as duas. Aí a diferença de gol vai fazer a diferença. Agora, o Botafogo é o problema, né? O Botafogo realmente tem um problema mais sério. Um pouco mais complicado e vai jogar as duas pedreiras agora. Time, né? Vai jogar as duas pedreiras agora, principalmente o PSG, que já meteu 4 no Atlético de Madrid, né? E a tendência é o Botafogo disputar a vaga na última rodada com o Atlético de Madrid. Olha, vai aparecer no nosso telão. Já temos ele? Cadê ele? Ainda não, mas daqui a pouco vai aparecer. Olha ele aí, sim. Em Atlantic City,
talvez a cidade mais incrível dos Estados Unidos, segundo ele mesmo, está gostando do que está vendo lá em Atlantic City, o Mauro. Está lá direto do Mundial também. Bom dia, Mauro. Queria suas impressões sobre esse Fluminense, hein, que mandou bem ontem. Bom dia. Bom dia, Tirone. Bom dia, Danilo. Bom dia, Casão. Bom dia a todos. Acho que o Fluminense fez um bom jogo, né? Poderia realmente ter vencido. Acho que deixou uma boa imagem. Como o Danilo falou há pouco aí, faltou colocar a bola dentro do gol. Isso compromete a atuação, claro. Não adianta você jogar bem, ter chance de poder ganhar e não aproveitar. A diferença que eu vejo em relação ao Palmeiras são duas. Uma, o nível do adversário. De fato, o Dortmund hoje é um time melhor do que o Porto, embora também tenha feito uma campanha meio errática, né? Uma temporada muito de altos e baixos, mas o final foi bom, com arrancar o vaga na Champions League. E a diferença é que o Palmeiras tem um atacante de 25 milhões de euros e o Fluminense tem um Everaldo que custou 1,2, 1 milhão e 200. Né? O investimento do Fluminense é menor. O Renato não tem os jogadores que a comissão técnica do Palmeiras, comandada pelo Abel Ferreira, possui. Então, acho que isso também pesa no contexto. Né? Estamos falando de um time que é um bom elenco, mas com condições muito mais modestas do que o Palmeiras, do que o Flamengo, do que o Botafogo, né? Dos outros brasileiros que disputam. Mas eu não embarco nesse modo ilusão, não. Eu acho muito ilusória essa narrativa que se criou no Brasil. Os times europeus claramente não estão aqui com a motivação que eles têm na Champions League nos seus campeonatos. Alguém dirá, isso não é problema do adversário. Claro que não, se o Fluminense vencesse, ia ficar lá. O Fluminense ganhou do Borussia Dortmund, ponto. E dane-se o resto. Mas para você tirar conclusões, como você leu uma mensagem de alguém aí que não manda o nome, manda um nickname, um apelido, né? Cadê os que falavam? Amigo, se você achar que vai medir força dos times nesse campeonato, você está realmente com o modo ilusão acionado na velocidade máxima, né? Porque não vai medir. Sabe há quanto tempo que o Dortmund não jogava? 1 mês. Você acha que os jogadores queriam estar aqui? Sinceramente. Sejamos honestos. Os caras queriam estar de férias. Especialmente os que são convocados. Porque no ano passado teve Eurocopa, ano que vem tem Copa do Mundo. Esses caras estão tendo as suas férias abortadas. O Dortmund não jogava há 1 mês. O jogo da classificação para a Champions, que foi uma grande arrancada com uma sequência de vitórias, foi exatamente 1 mês antes dessa partida contra o Fluminense. Os caras nem jogando estavam. Então é evidente que o Fluminense, muito mobilizado, preparado, vai fazer um jogo bom. Tem bons jogadores. Foi lá e fez um bom jogo, poderia ter vencido. Mas é muito diferente você enfrentar um time desses, o que não acontece, num outro cenário. Talvez ocorra na competição, com algumas equipes que levem mais a sério, numa fase decisiva que você não quer perder, mas eu acho muita ilusão. E detalhe, os brasileiros não fizeram gol nos 2 jogos, nenhum brasileiro ganhou do europeu, todo mundo está achando o máximo. Então quer dizer que quando o CRB eliminou o Palmeiras em 2021, na Copa do Brasil, o Santos esse ano, então o campeonato alagoano é melhor, na Copa do Brasil, né? É melhor do que o paulista. É isso. O CRB então poderia jogar a Série A, que ia fazer uma grande campanha porque eliminou o Palmeiras há 4 anos e agora eliminou o Santos na Copa do Brasil. Então, se o Nova Chicago, o Chacarita, o União de Santa Fé jogarem o brasileiro, eles vão se dar bem porque o Central Córdoba ganhou do Flamengo do Maracanã e empatou fora. Então, esses jogos também servem para medir. O futebol brasileiro, então, está muito abaixo do argentino porque o time pequeno da Argentina ganhou do Flamengo. As pessoas acham isso mesmo. Então, quando o Flamengo empatou lá perdeu para o Palestino, então o campeonato chileno, não, gente. Jogos. Agora, para você ter uma medida, não dá para tirar. O torneio tem algumas coisas legais, eu acho que está sendo uma experiência interessante, e eu acho que o importante, se o europeu vem baleado, desfalcado, desmotivado, com um problema do europeu, tu vai lá e ganha e bota na história. Ganhei. É isso. É só isso. Mas achar que, não, viu, nós não estamos nesse nível, eu acho até pueril, honestamente. Eu acho até pueril, como eu vi algumas pessoas escrevendo em rede social e tal, porque não é isso. Agora, o Fluminense fez um bom jogo, acho que o torcedor tem que ficar feliz e orgulhoso com a atuação da sua equipe e lamentar o fato de não ter convertido quando teve oportunidade para isso. E outra coisa, o Borussia Dortmund é uma boa equipe, agora fez um esforço enorme na reta final da temporada e chegou ali no bagaço já, há 1 mês. Queria estar de férias, não estava. Gente, é diferente. Claro que é diferente. Achar que o time alemão entra em campo nesse torneio contra uma equipe de outro continente, um torneio que ele sabe que dificilmente ele vai vencer, com a mesma motivação que teve em jogos fundamentais para garantir uma classificação, que rende dezenas de milhões de euros ao time que se classifica. E outra coisa, sabe quantos pontos separaram o Borussia Dortmund do campeão alemão, o Bayern?
25. O quarto colocado ficou 25 pontos atrás do campeonato do país. Então, não desmereço a boa atuação do Palmeiras. Acho que a ressalva é não ter convertido e não ter vencido. Falei segunda-feira, um jogo vencível contra o adversário que era o pior europeu, é o pior europeu da competição, em tese. Não acho que tem que desvalorizar, pelo contrário, tem que valorizar a boa atuação do Fluminense. Mas daí a achar que os campeonatos na Europa não são tão bons, que o futebol brasileiro está no mesmo nível, que o Renato Gaúcho poderia daqui a pouquinho treinar um time da Alemanha, pega as últimas temporadas do Renato no Grêmio para avaliar o Renato, gente. Não vale avaliar por um jogo. Né? Por favor, né? Eu acho, assim, eu penso completamente diferente. E não é eurocentrismo, não. Estou tentando ser realista. Não vou, eu vejo futebol, a gente vê futebol, pô. O ano inteiro. Todos os dias do ano. Um pedaço ali, 2, 3 jogos, aí eu tiro uma conclusão. Ah, não, então não é. Peraí. Né? E mais adiante, a Inter ontem empatou com o Monterrey, 7º, né, do Campeonato Mexicano, se não me falha a memória. Então quer dizer que o Campeonato Mexicano é tão bom quanto a Série A da Itália? A Inter acabou de perder o técnico, está em fase de transição, mudando as coisas. Realmente, assim, eu acho que não dá para. Eu não vou me iludir com isso. Achar que, por conta de 2 jogos em que brasileiros jogaram contra europeus, empataram 0-0, mas fizeram bons jogos, né? Europeus que não são os mais poderosos, evidentemente, nem o Porto, nem o Borussia, que o Campeonato Brasileiro, o futebol disputado no Brasil, é tão bom quanto os campeonatos europeus, estão no mesmo nível, os técnicos estão. Não estão, na minha visão, não estão, muito longe disso. Muito longe disso. Mas não tiro o mérito e acho que o time sul-americano, brasileiro, não europeu, não tem nada a ver com isso. Vai lá e tenta ganhar. Conseguiu um bom resultado, venceu, ótimo. O único que marcou algum gol sul-americano contra o europeu foi o Boca, que fez 2 do Benfica e conseguiu tomar um empate com um homem a menos, a mais em campo, com aquele gol do Otamendi. Então, assim, acho que são participações dignas, que merecem palavras elogiosas, mas daí a tirar essas conclusões que muita gente está tirando, eu acho, não só, eu acho um equívoco, como acho precipitado, e daqui a pouquinho pode mudar completamente de opinião por conta de outros jogos que vão acontecer. Agora, pode ser que aconteçam vitórias de sul-americanos contra europeus, e tudo, até provável que uma ou outra aconteça. Mas eu não me deixo levar por isso, não. Muito pelo contrário. Eu acho que esse torneio não mede esse tipo de coisa e dificilmente vai ter um torneio que venha medir, porque o interesse é outro. O nível de envolvimento é outro, a mobilização é outra. É como eu penso.